Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão espiritual. Eu, Sandro Poleto, mestre em Reiki e Espiritualidade, juntamente com Gessiara Salles, estamos aqui neste momento para conversarmos sobre os ensinos da Boa Nova no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje iniciando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E também o livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, hoje com o item Quando Orardes. Meu sincero agradecimento por sua presença aqui conosco nesta noite e, congregados assim nesta luz, convido a todos para se prepararem para este momento. Lembrando, né, pessoal? Esperança e amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook, voltado para você que sofre com ansiedade. Em qualquer espectro, existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos emocional e mental, uma forma de criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. O valor simbólico de R$ 97,00. Quanto custa um ansiolítico hoje? O mais baratinho dos ansiolíticos custa quanto? E olha o tanto que você tem que colocar dentro de si para quimicamente, apenas quimicamente, controlar esse transtorno que faz parte da tua vida. Então, bora lá? Bora lá? Esperança e Amor. Caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. Esse método que faz com que realmente a gente entenda os benefícios da ansiedade e como tirar proveito desses benefícios. Meu muito obrigado, meu sincero abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aqui conosco, participando, compartilhando, deixando seu comentário, esperando que a gente chegue aqui e traga, então, essas reflexões. Ajude-nos a divulgar mais deste conteúdo. Adquira o conteúdo, os nossos cursos, adquira as nossas sessões de terapia energética, adquira também este workbook, Esperança e Amor, o caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. Meu muito obrigado. Guardando, então, Gessiara chegar, a fim de que a gente possa iniciar as nossas atividades na noite de hoje. Vamos lá então, Gê? Tudo bem contigo aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então bora lá. Bora começar com o nosso encontro de hoje. Vamos fechar levemente os nossos olhos. Vamos acalmar a nossa mente. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos voltar àquele momento de silêncio e de aquietação do nosso ser, para que assim possamos nos congregar e nos unir aos nossos mentores e anjos espirituais, nessa egrégora de luz da qual a gente faz parte. E assim, Pai, com esta conexão estabelecida, queremos lhe agradecer pela semana que tivemos, semana esta que intensificou a chegada do ano de 2026, trazendo para nós uma nova oportunidade, novo jeito para vivermos. Que esse 2026 seja repleto de coisas boas. Sabemos também ainda, Pai, que dificuldades teremos, mas com a fé que nos anima e que nos conduz, temos certeza que teremos condições de passar por todas as tribulações de maneira mais tranquila, mais serena e na paz. Pai querido, hoje eu quero lhe fazer um pedido especial, juntamente com todos aqui desta egrégora de luz. Quero lhe pedir, Senhor, que compareça no estabelecimento hospitalar, onde a nossa colega Gessiara estará presente,
a fim de que lá ela faça um procedimento cirúrgico. Que toda a espiritualidade amiga, que os médicos do além possam se fazer presentes naquele momento, tanto no preparo, quanto no momento do procedimento, quanto no momento pós-cirúrgico, para acalmá-la. E acalmar também e orientar também os médicos do além para que esse procedimento cirúrgico se faça da melhor maneira possível. Pai amado, sei que nossas preces serão atendidas, pois a fé que nos anima nos dá a certeza de que seremos atendidos em nossos pedidos. E é em nome de Jesus que esse pedido está carregado. Pai amado, que a sua luz, as suas bênçãos possam ser derramadas em todos nós, os habitantes deste planeta, a fim de que todos possamos carregar dentro de nós a sua luz, as suas bênçãos, os seus ensinos. E que os espíritos amigos possam também acalmar os nossos corações, nos trazendo a certeza de que tudo está de acordo com a vossa vontade. Obrigado, Pai, e assim seja. Assim seja. Gê, começamos o capítulo 11? Sim. Tá? Pode ser o 13 e o 4? Sim. Perfeito, então. Tá contigo, minha querida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 3. Parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com seus servidores. E, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar a dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e lhe pagarei tudo. Então o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Agarrou-o pelo pescoço, sufocando e disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou, dizendo: Tenha um pouco mais de paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e, retirando-se, mandou prendê-lo até que pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar o rei o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Mau servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, pois assim me pediu. Não devia, então, ter tido piedade do seu companheiro como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as falhas que são cometidas contra vocês. Mateus 18, 23 a 35. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar, como regra, fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhe oferecemos o mesmo? A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para suas instruções, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz, a justiça. Não haverá mais ódio nem desavença, somente união, concórdia, amabilidade mútua. Os dois itens são muito interligados, né? Porque aqui ele está falando sobre, do mesmo jeito que a gente pede, Pai, perdoai os nossos pecados, nós devemos perdoar aqueles que falham contra a gente. E muitas vezes essa falha, ela é numa resposta, numa falta de carinho, numa falta de atenção.
às vezes ela é uma palavra grosseira, às vezes ela é uma agressão física. Diversas são as maneiras que a gente tem como atingir e ferir ao outro, e adquirir uma dívida com eles. Quando Jesus fala também sobre a língua, né, que ela tanto traz vida quanto traz morte. E às vezes a gente perde essa noção, né, da nossa fala, nossa expressão, as palavras que nós, principalmente em momentos de ira, nós lançamos sobre o outro. Tem muitas palavras que doem mais do que socos. Então a gente precisa começar a ter essa vigilância com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos atos, com as nossas ações. E fazer ao próximo, tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Isso não é uma coisa fácil de colocar na prática, mas é uma coisa que demanda que a gente comece a se atentar, para que cada dia um pouquinho mais a gente consiga ir evoluindo e adquirindo mais amabilidade, mais fraternidade, mais suavidade no tom de falar, nas palavras, nos gestos. E eu acho que é por aí. Não dá para a gente ser hipócrita, né? De achar que quando a gente não faz pelo outro do jeito que a gente gostaria que fizessem conosco, tá? Gostaria que a gente fizesse conosco, não é os outros fazer para conosco, mas como é que nós gostaríamos que Deus fizesse conosco, né? Então, se nós somos suas criaturas, somos então criados por Ele e temos esse poder co-criador, se ao nos prostrarmos na frente de Deus, pedindo súplica que supere então as nossas falhas, as nossas dificuldades, e quando nós estivermos perante os nossos irmãos, a gente tem uma conduta do jeito que você fala, né, Gê? Para a gente ser mais amável, ser mais caridoso, ser mais compassivo, sabe? Ser mais, realmente, fazer por ele do mesmo jeito que Deus faz conosco. Porque Deus nos cobra 1% de todo o erro que nós cometemos. Dos 100% de erros que nós cometemos, Deus nos pede que a gente ressarça a nossa dívida em 1%. Que a gente faça o mesmo com os nossos irmãos, o mesmo com as pessoas que estão à nossa volta, e principalmente isso se faça com aqueles que estão próximos a gente, que são com esses que a gente tem mais intimidade, e são com esses que a gente exprime uma palavra, um gesto e uma intenção com mais veemência. Porque quando a gente não tem relacionamento com alguém, quando a gente não se relaciona com pessoas que estão fora do nosso círculo íntimo, normalmente a gente é mais cuidadoso no trato com as palavras e com os gestos, mas com aqueles que a gente está pertinho da gente, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, enfim, as pessoas que são mais íntimas da gente, a gente tem o dom da palavra, o dom de ferir com a palavra, né? E chega na hora de pedir o perdão para Deus pelas nossas falhas, no momento da nossa oração, a gente esquece que feriu esses irmãos, feriu essa família, jogou essas palavras ao vento com muito veneno, né? E aí a gente precisa se colocar nessa situação de realmente fazer de tudo para que cada vez menos a gente opere no automático, pensando cada vez mais as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações. E é como você disse, né, Gê? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil, mas é possível. Possível. É possível. Tá? Não fácil não é. Jesus não disse que a nossa vida ia ser fácil, mas ele disse também que nossa vida seria possível, nossa vida no amor, na paz, na caridade, na misericórdia, na bondade, né? Eu acho que é isso, né, minha querida? Sim. Então, dando sequência ao nosso encontro, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o item 45 diz assim: quando orardes. Marcos escreveu lá no capítulo 11, versículo 25, o que disse Jesus: e quando estiveres orando, perdoai. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum,
A criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimentas, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente, que ora, permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios de desejos manifestados na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivos adequados. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade de dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor, em benefício de cada disciplina, cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. Olha como que foi ligado, né? O perdão. Completamente ligado, né? Não há como se colocar em oração, pedir, apelar, sem que o nosso coração esteja compassivo com os nossos irmãos, né? Levar aqui o Emmanuel coloca de uma maneira mais rebuscada aquilo que você falou agora, Gessé, sabe? De que a palavra que a gente exprime, os gestos que a falta de carinho que a gente tem para com os nossos semelhantes, né? A falta de cuidado, isso aí é se colocar em oração e não pedir perdão por estes feitos e chegar para as pessoas que a gente fez o mal, falou as coisas e pedir desculpa, se colocar em humildade e olha, tu me desculpa, eu não estava maduro o suficiente para entender naquela época, mas agora eu entendo, sabe? Se a pessoa quiser perdoar ou não quiser perdoar, é um direito dela, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Porque Fazendo. quando nós nos colocamos em humildade, né, pedindo desculpas, a partir deste momento, certo? Nós estamos em dia com Jesus, nós estamos em dia com Deus. A outra parte, se ela vai aceitar ou não as nossas desculpas, se ela vai aceitar ou não o nosso perdão, isso quem vai responder por isso é ela mesma. No seu momento de oração, no seu momento de contato com Deus, no seu momento de contato com Jesus. Né? E como a gente comentou, não é fácil ficar imune a estas prerrogativas, mas é possível que a gente faça um esforço para que cada vez menos a gente fira menos os nossos irmãos e, consequentemente, a gente fira mesmo a nós mesmos, que a gente acaba fazendo isso em detrimento ao efeito espelho que nós falamos na semana passada, né, Gê? Que a gente normalmente acusa, agride e ofende baseado na nossa percepção e naquilo que mais falha em nós. E aí a gente aponta para o outro, e quando a gente aponta, né, a gente acaba esse ciclo vicioso de intempéries na nossa vida. Sim. E o perdão, ele é... Eu até ouvi essa frase essa semana. O perdão é o passaporte para você ter paz. E realmente, quando a gente está magoado, quando a gente está com raiva, com uma coisa que a gente não perdoou, aquilo fica ali nos ruminando, consumindo, né? Então, o perdão, ele é... Sem perdão, sem perdoar, a gente não tem paz. É verdade. É verdade. Fica aquela coisa na cabeça, o ego aqui no ouvidinho, né? E aí tu fica remoendo a situação. Ah, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, se eu fizesse daquele Devia ter jeito. falado isso, devia ter Ah, feito não devia ter aquilo, falado aquilo, devia fica ter só falado aquele ruim. outro. A gente fica nessa conversa mental que mais é um tormento do que um alívio. E a partir do momento em que realmente a gente se dispõe a perdoar, e perdoar a nós mesmos, né, por ter cometido esses equívocos, né, gente? Porque a gente precisa entender que nós, em muitas coisas, nós ainda somos ignorantes. A gente não sabe ainda
não aprendeu ainda o que precisa ser aprendido, e por isso que a gente comete os erros com tanta facilidade, né? A gente comete com tanta facilidade. Ótimas as reflexões dessa noite. Então vamos lá, vamos fechar levemente os nossos olhos, vamos aproveitar que nossa mente está serena, nosso coração está pulsando com essas bênçãos divinas. Vamos clamar aos nossos mentores, amigos, nossos anjos guardiões, suplicando aos caravaneiros do amor que se façam presentes em nossos lares, para que aqui eles possam promover uma limpeza profunda em nossos ambientes externos, tirando daqui todas as formas de pensamento, todas as vibrações deletérias, todas as energias negativas que se impregnaram nos nossos ambientes por conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações dentro destes ambientes. Que estes mesmos caravaneiros do amor possam também, ao encontrar algum irmão ou irmã que aqui se chegaram devido a essa proximidade das vibrações, que possam levar e encaminhar estes irmãos e irmãs a algum posto de socorro, para que lá eles recebam todo o cuidado e o amparo que necessitam. Pedimos também a esses caravaneiros do amor que fluidifiquem as águas que iremos beber, para que ali depositem a energia necessária para o bom refazimento do nosso corpo físico, de nosso perispírito, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito. Para que com esta força, com esta motriz, possamos também praticar de maneira mais eficiente aquilo que aprendemos hoje na Boa Nova, a perdoarmos, a fazermos aos outros aquilo que realmente gostaríamos que fizessem a nós. Que sejamos compassivos com os outros, com os nossos irmãos, irmãs, pais, filhos, amigos, colegas, do mesmo jeito que Jesus, que Deus é compassivo com as nossas falhas, com os nossos erros e nossos equívocos. Que sejamos capazes de praticar também a bondade de Deus, a bondade de Jesus, quando estivermos diante de nossos irmãos, e endereçarmos a eles as nossas palavras, os nossos gestos, nos harmonizando com eles de forma pacífica e consoladora. Reitero aqui neste momento, Pai, para que a equipe espiritual do alto, os médicos do além, que se façam presentes, então, esta semana, junto com nossa irmã Gessiara, para que ela também receba tudo aquilo que lhe for necessário e conforme a sua vontade, Pai. Com esta luz brilhando dentro de nós, pedimos por todos aqueles que vão em nossa mente e em nosso coração, e que a espiritualidade amiga possa abençoar e acompanhar a todos, com muito amor, com muita paz, com muito carinho e muita esperança. Obrigado por tudo, Pai. Que assim seja. Que assim seja. A você que ficou até aqui, até o final, meu muito obrigado. Que estas reflexões possam realmente encantar o seu coração e que você possa, assim como nós, trabalharmos a nosso íntimo para que a gente consiga realmente tratar melhor aqueles que estão à nossa volta, perdoar os nossos inimigos, perdoar os nossos desafetos, para que a gente tenha paz. Esta é a mensagem que deixamos para esta semana. Viva em paz, viva no amor e viva na fé. Meu muito obrigado. Não esqueça, ative o sininho, inscreva-se no canal, compartilha com quem você ama, leva esta mensagem para outras pessoas que também precisam deste alento. Meu muito obrigado. Namastê. Lembrando, né, pessoal? Esperança e amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook voltado para você que sofre com ansiedade em qualquer espectro. Existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos
emocional e mental. Uma forma de criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. Valor simbólico de R$ 97,00. Quanto custa um ansiolítico hoje? O mais baratinho dos ansiolíticos custa quanto? E olha o tanto que você tem que colocar dentro de si para quimicamente, apenas quimicamente, controlar esse transtorno que faz parte da tua vida. Então bora lá? Bora lá, Esperança e Amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. Esse método que faz com que realmente a gente entenda os benefícios da ansiedade e como tirar proveito desses benefícios. Meu muito obrigado, meu sincero abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aqui conosco, participando, compartilhando, deixando seu comentário, esperando que a gente chegue aqui e traga então essas reflexões. Ajude-nos a divulgar mais deste conteúdo. Adquira o conteúdo, os nossos cursos, adquira as nossas sessões de terapia energética, adquira também este workbook, Esperança e Amor, o caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena. Meu muito obrigado.